Olá, pessoal, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui mais uma vez presentes no nosso segundo Congresso de Direito Internacional Privado, um evento de âmbito internacional organizado, a partir do IBDI-PR, que é o Direito Internacional Privado Brasil, com apoio da Faculdade de Direito da USP, da OAB de São Paulo, dentre outras instituições, e principalmente com a organização do professor Gustavo Mônaco, da USP. Hoje nós vamos começar agora, a partir das 15 horas, com um painel com a temática sobre as relações familiares e sucessórias plurilocalizadas. Eu vou mediar a mesa, para mim é um prazer, uma honra estar mediando essa mesa. Eu sou a professora Maíra, então estou aqui com autores e autoras de mais alto gabarito dentro da temática de Direito Internacional Privado. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite do professor Gustavo Mônaco para que eu pudesse estar aqui hoje mediando esta mesa, e agradeço a todos os participantes e a todos que estão nos acompanhando neste evento desta tarde. Então, que tenhamos todos e todas um evento brilhante, eu tenho certeza que assim será. Então, vamos começar com o trabalho A Escolha do Sobrenome e a Internacionalização da Vida Privada, a busca de soluções para o conflito de leis na União Europeia e no Brasil, de autoria de Laís Silva Lopes Tavares e Amanda de Moura Canizo. Vocês têm a palavra. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Tá compartilhando? Tá. Tá melhor? Tá. Tá compartilhando a tela? Tá bom. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Amanda, sou estudante de Direito aqui no IDP em Brasília. E eu vou apresentar o artigo que eu escrevi com a Laís, que é mestranda em Direito Internacional pela UERJ. A gente começou se questionando o que tem por trás dos nossos nomes. E aí a gente percebe que o nome ele é uma temática que toca diversas outras, como filiação, nacionalidade, casamento, divórcio, gênero e raça. E além disso, o sobrenome, o nome em si, ele é um direito humano. Seja ele tido como um direito conexo à vida privada ou como um direito em si mesmo, estando previsto em algumas convenções internacionais. E quando a gente olha para a internacionalização da vida privada, o direito ao nome está imerso em um cenário de conflito de leis e de incerteza jurídica. Uma pessoa tendo que cumprir regras distintas em cada país com o qual tem uma conexão, pode acabar tendo mais de uma identidade em lugares diferentes. E considerando esse problema que envolve o direito internacional privado e o direito ao nome, a gente tenta solucionar ele através de uma análise das principais decisões sobre o tema, concentradas na União Europeia e no Brasil. E quando a gente fala do direito ao nome na União Europeia, a gente tem que ter uma noção de que a gente não está falando só do direito internacional privado dos países membros, mas também do direito comunitário da União Europeia. E os principais casos julgados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, na nossa opinião, foram o caso Garcia Vello e o caso Granquin-Paul. Começando pelo caso Garcia Vello, a controvérsia girou em torno de duas crianças que eram filhas de um nacional espanhol, o Carlos Garcia Vello, e uma nacional belga, Isabelle Weber. Elas nasceram na Bélgica e tiveram direito à nacionalidade de ambos os pais. Mas, como elas foram registradas na Bélgica, lá as autoridades consideraram que a nacionalidade efetiva delas mesmo era a belga e aplicaram as regras de registro civil do local. E pelas regras de registro civil da Bélgica, elas foram registradas com o sobrenome do pai, os dois.
Garcia Avelo. Só que os pais tinham a expectativa de que elas fossem registradas de acordo com as regras de registro civil da Espanha, que elas poderiam receber o sobrenome de ambos os pais na seguinte ordem: Garcia Weber. E pelas regras de conexão da Espanha e da Bélgica, era a nacionalidade. O caso chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que fosse dada a interpretação do ponto de vista do direito comunitário. E eles decidiram que era sim possível a alteração do sobrenome das crianças para ficar de acordo com as regras de registro civil da Espanha, sob pena de violar 1. O princípio da não discriminação e 2. O princípio da livre circulação. O princípio da não discriminação, porque situações iguais devem ser tratadas de forma igual e situações desiguais de forma desigual. Considerando que as crianças são binacionais, elas têm essa oportunidade diferenciada de serem registradas de formas diferentes, se baseando em leis diferentes. Então, elas não deveriam ser tratadas como se cidadãos individuais fossem. E o princípio da livre circulação, porque, caso contrário, estaria se restringindo os efeitos da nacionalidade de um Estado-membro. E vejam que aqui teve uma construção interessante, porque as crianças não tinham circulado ainda, os pais delas sim. Mas aqui o direito da livre circulação foi considerado como um direito em potencial e provável, inclusive pelo fato delas serem binacionais. No caso Grunkin Poe, a controvérsia girou em torno de uma criança, Leonard, que era filho de Dorothy Poe e Stefan Grunkin, ambos alemães, e ele nasceu na Dinamarca com a nacionalidade alemã. Só que ele foi registrado na Dinamarca e a regra de conexão do país é a do domicílio para reger o nome. Então ele recebeu um sobrenome composto, Grunkin Poe, de acordo com as regras de registro civil da Dinamarca. E o Leonard, ele se dividia entre passar tempo com a mãe dele, que residia na Dinamarca, e com o pai, que residia na Alemanha. E o pai dele requereu que na Alemanha ele fosse registrado igual como ele tinha sido registrado na Dinamarca. Só que as autoridades alemãs negaram o pedido, falando que a regra de conexão da Alemanha era a nacionalidade e que, pelas regras de registro civil locais, a pessoa não tem direito a ter o sobrenome de ambos os pais, tem que se escolher um. E o Tribunal de Justiça da União Europeia disse que esse reconhecimento era possível, que ele deveria ser Leonard Grunkin Poe também na Alemanha, porque a legislação nacional que coloca em desvantagem nacionais do Estado-membro pelo fato de terem exercido a sua liberdade de circulação e de constituírem residência em outro Estado-membro, restringe a liberdade de circulação, aqui que já tinha sido exercida pelo Leonard. E a utilização de um sobrenome no Estado-membro de que é nacional, diferente do conferido pelo Estado-membro de nascimento e residência, dificulta a livre circulação, e que a criança enfrentaria diversas dificuldades e dúvidas sobre sua identidade. Por exemplo, com uma certidão de nascimento com um nome diferente do seu passaporte, que ia ser expedido pela Alemanha, violando o princípio da livre circulação. E o governo alemão, ele levantou que essa decisão estaria ferindo a estabilidade e objetividade, porque a aplicação da legislação externa em detrimento dessa legislação interna ia prejudicar uma expectativa do povo alemão de como seria formados seus nomes. Ao passo que o tribunal disse que essa pretensão da Alemanha de preservar a estabilidade e objetividade cairia por terra sempre que o Leonard cruzasse a fronteira entre a Alemanha e a Dinamarca. E aí a gente percebe que tanto no caso Garcia Velo quanto no caso Grunkin Poe, o Tribunal de Justiça da União Europeia privilegiou a autonomia da vontade para se proteger o princípio da livre circulação. E aí tanto fazia essa diferença do nome se dava por um conflito de regras de conexão da nacionalidade, dupla nacionalidade ou domicílio. Já no caso da FEC, o tribunal tinha dito que um Estado-membro
é obrigado a reconhecer as certidões relacionadas ao estatuto pessoal emitidas por outro Estado-membro, salvo se houver justificativa legítima para recusar o mútuo reconhecimento. Como foi no caso Boendorf, que a Alemanha pôde recusar o reconhecimento de títulos de nobreza de binacional britânico, argumentando que isso iria ferir o seu princípio constitucional da isonomia de tratamento. E quando a gente olha para o Brasil, a gente viu que tem diversos casos envolvendo a temática do direito ao nome e do direito internacional privado, e aqui a gente junta os mais relevantes também, segundo as nossas considerações. Começando pelo caso do Agostinho Carvalho, se tratou de um reconhecimento de alteração do sobrenome nos Estados Unidos. Ele se chamava no Brasil Agostinho Carvalho Dantas Jotter, e nos Estados Unidos ele passou a se chamar só Agostinho Carvalho, ele excluiu 2 sobrenomes. E aí ele disse que ele teria feito isso porque ele estava enfrentando dificuldades nos Estados Unidos por ter um sobrenome tão extenso, que ele não encaixava todo o nome dele nos formulários. Por vezes ele era identificado só por um sobrenome ou outro, excluíam o nome dele. E o STJ julgou que essa era uma justificativa legítima para se flexibilizar a nossa norma interna da imutabilidade do nome, porque a tutela jurídica do nome deve ser balizada pelo direito à identidade pessoal, escolha na qual o Poder Judiciário deve se imiscuir apenas se houver insegurança jurídica ou se houver intenção de burla à verdade pessoal e social. Então, a gente pode fazer uma comparação aqui com o caso Grankin-Poe. Foram consideradas dificuldades que enfrentam os indivíduos que têm identidades diferentes em lugares diferentes, só que aqui com um fundamento diferente, baseado na verdade pessoal. E em outra oportunidade, o STJ já tinha esclarecido que a verdade pessoal é um conceito que preza pela contemporaneidade da vida, dinâmica por natureza, e não do momento da lavratura do registro. No caso Maria Bernardes, se tratou de um pedido de retificação do registro civil em decorrência da aquisição da nacionalidade italiana. No Brasil, ela era Maria Rodrigues Bernardes e, em decorrência da aquisição da nacionalidade italiana, lá ela passou a se chamar Maria Tristão Bernardes. E o TJMG indeferiu o pedido, baseado na LINDB, falando que ela era domiciliada no Brasil, aqui se aplica a regra de conexão do domicílio, não pode retificar. Mas o STJ falou que sim, que era possível, considerando os transtornos de se ter identidades diferentes e que existem diversos precedentes decidindo pela flexibilização da imutabilidade do nome, inclusive para a aquisição da nacionalidade. Então, imagina no caso de que ela já foi adquirida e que o direito à dupla nacionalidade, por ter previsão constitucional, é justo motivo para a retificação do registro. No último caso aqui que a gente traz, foi uma homologação de sentença estrangeira da Corte de Justiça da Baviera, em que foi excluído o sobrenome do pai biológico, incluído o sobrenome do padrasto. Aqui, numa análise parecida com a do caso da FEC, do Tribunal de Justiça da União Europeia, o STJ considerou a confiança mútua entre os países que realizam cooperação e que a Corte alemã teria dado efetiva resolução aos desígnios de pessoa humana. Ainda segundo o professor André de Carvalho Ramos, haveria uma prevalência do direito ao sadio desenvolvimento da criança e sua integridade psíquica, de modo que não houve violação à ordem pública. E aqui, tanto no último caso da Baviera quanto no caso do Agostinho Carvalho, a gente subentende na análise de que eles eram domiciliados fora. Mas o STJ não aplicou o artigo 7º da LINDB na fundamentação. Na verdade, ele fez uma valoração de princípios e da ordem pública internacional. E chegando, então, numa conclusão, a gente percebe que existe uma tendência de uniformização do direito internacional privado. Tendência essa que é sensível para os países, mas que nos parece fazer sentido que uma pessoa possa carregar consigo a sua identidade
conforme ela vai realizando conexões em lugares diferentes. Para a gente, o mútuo reconhecimento preservaria a continuidade da identidade de uma forma mais eficaz, ressalvados os casos que gerassem prejuízo a terceiros ou fraude. A CIEC, por exemplo, a Laís estagiou lá. Eles editaram uma convenção prevendo uma emissão de um certificado de diversidade de sobrenomes. Esse certificado basicamente falaria que essa pessoa que tem um sobrenome diferente ali do daqui é a mesma. Só que aí a pessoa tem que levar consigo mais um documento, apesar de parecer uma estratégia um pouco mais amigável com os estados que são mais reticentes. A CIEC, na verdade, editou diversas convenções no sentido do mútuo reconhecimento, mas que não tiveram a aderência da maioria dos países membros da organização. E aí a gente considera que a livre circulação, seja pela livre circulação ou pela verdade pessoal, estaria se preservando a ordem pública internacional ao se privilegiar o mútuo reconhecimento. E nesse momento da pesquisa, a gente concorda com a abordagem do STJ e do Tribunal de Justiça da União Europeia. Queria agradecer por todo mundo que ouviu e sugestões são super bem-vindas para agregar no trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Queria agradecer pela sua participação, pela elaboração do trabalho, parabéns para você. E eu gostaria de chamar agora o segundo trabalho, né? Se vocês acharem interessante, a gente pode deixar para o final das apresentações, né, uma rodada de debates. Então, vamos para o segundo trabalho, que seria a qualificação da consumação no casamento, questão de forma ou de substância para a aplicação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É a autoria do professor Vitor Augusto Michelin Seabra de Oliveira. Vitor, você tem a palavra. Olá, pessoal, boa tarde, professora Maíra Andrade, boa tarde aos colegas de mesa para essa tarde de debates. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, podendo apresentar um pouquinho do meu trabalho, da pesquisa, né, que eu desenvolvo no mestrado. E o tema que eu trouxe para a gente conversar na tarde de hoje é um tema que toca profundamente minha pesquisa, né, sobre a questão da qualificação da consumação, que no fundo, na verdade, o que eu quero saber, o que isso colabora para minha pesquisa, é em que medida a consumação do casamento ainda é um instituto que vai ter algum efeito no Brasil, né? Algum efeito que eu digo para fins de validação, para fins de eficácia mesmo, e entender se chega até a violar a ordem pública, a aplicação de alguma lei estrangeira que prevê a consumação, né, dadas as mudanças sociais que nós temos hoje em dia, aquela questão do débito conjugal não ser mais exigido, enfim. Então esse é o pano de fundo inicial, tá? Eu elaborei alguns tópicos para a gente conversar na tarde de hoje. São pontos muito breves, né? Eu recomendo a leitura do artigo para uma explicação um pouco mais detalhada, mas o que eu gostaria de fazer, assim, uma conversa mesmo, talvez de alguns detalhamentos interessantes dos pontos que eu pude levantar. O primeiro deles seria, obviamente, sobre a própria qualificação. A qualificação, que é um instituto muito caro ao próprio direito internacional privado, é sempre um dos pilares quando nós temos a disciplina, né, até em nível de graduação. Qualquer obra que a gente consulta, pelo menos dessas mais famosas, a gente vai ter um capítulo de ordem pública, fraude à lei, instituto desconhecido, e aí um deles também acaba sempre figurando a qualificação, como um desses institutos aí principais da matéria, tá, no campo tradicional. E o que eu tomo por qualificação aqui, por que ela é importante para o meu trabalho, tá? Sem querer tomar o tema muito do início, de um nível assim muito inicial, dado que a gente já está num congresso de internacional privado, ainda assim eu acho que é interessante estabelecer diálogo sobre alguns pontos, né? A qualificação para mim, e aqui eu digo para mim porque é uma opinião mesmo, tá? Construída aí com algumas leituras, mas que eu não posso atribuir a nenhum autor, é uma sensação que eu tenho quando eu leio o assunto. Ela me parece a etapa científica do direito internacional privado. E quando eu digo científica, é comparando com outras áreas do saber mesmo, né? Porque a qualificação, sobretudo, pelo menos o Jacob Dollinger e a professora Tiburcio, quando trabalham na obra, no curso de Direito Internacional Privado, a questão da qualificação, colocam lá, conceituar e qualificar, né? Até a abertura do capítulo deles é essa temática. Nós pegamos essa matéria bruta, essa matéria-prima do direito, que são os institutos que aparecem, os fatos sociais que vão surgindo, e a gente tem uma necessidade de conceituá-los e
categorizar, enfim, classificar eles dentro do ordenamento, justamente para ter uma ordem sistemática, né, a questão dos sistemas que já não é nova para o direito positivo. Então, quando eu estou falando de qualificação aqui, dessa importância de conceituar e qualificar, e que eu atribuo esse teor científico à matéria, é porque é aquilo que vai fazer com que seja uma ciência mesmo, no sentido de fuga do senso comum, tá? Se a gente pensa, e eu começo dos exemplos talvez mais tranquilos aqui para falar do assunto, se a gente pensa, olha, vamos abrir aqui uma empresa, tá? Vamos lá, a gente faz o ato e vamos assinar a documentação, beleza? Beleza. Mas aí é o quê? A gente vai abrir uma questão que vai ter, por exemplo, envolvimento de pessoas, então a gente está falando de um contrato social numa empresa limitada, ou vai ter uma outra configuração e aí a gente qualifica como estatuto social, ou a gente tem uma agremiação que não é para fins lucrativos e a gente está qualificando como associação. Então a qualificação lida com esses pormenores de realmente categorizar institutos, que eu até ressalto, talvez por senso comum passe batido. Né? Um exemplo prático, eu que sou advogado e trabalho e vejo muito, como a qualificação de diferentes formas de terminar um contrato. Por exemplo, a gente tem a resilição, que é uma forma, né, pode ser unilateral, que seria a denúncia, pode ser bilateral, que seria o distrato, ou a gente vai ter a resolução, bom, você não me pagou, não cumpriu, estou resolvendo o contrato, ou a rescisão judicial, algum vício que o contrato teve. Então, a gente qualifica no direito, e isso é importante para a gente, porque cada uma dessas qualificações dos institutos que a gente atribui um nome, eles são, sobretudo, científicos, vão ter efeitos diferentes no plano jurídico. E por isso que eu digo que geralmente foge ao senso comum. Né? E outras áreas da ciência fazem esse uso de qualificação. Na física é preferível você falar, por exemplo, repouso, né? A soma dos vetores, a gravidade, a normal estão dando zero, então, em relação a determinado ponto de referência, eu estou em repouso e não parado. Então, todas as ciências têm o seu linguajar próprio estabelecido, né? Até uma das questões, fugindo muito aqui numa digressão que eu vou fazer, mas da própria linguística, o Bakhtin vai colocar, né, os campos com enunciados estáveis. Eu acho que ele estava certo mesmo. A gente tem uma linguagem própria, e isso é parte da produção do saber científico, um saber fundado numa linguagem bem estruturada para a construção daquela área. E para mim é a qualificação que faz isso, tá? No direito internacional privado e, claro, também na esfera interna, no direito civil, no direito penal. A gente tem que qualificar furto de roubo, a diferença. Né? Então, para mim, aqui a gente está começando a construir os bloquinhos, né, os átomos do direito na qualificação, quando a gente mexe com a conceituação e a classificação dos institutos dentro do direito. O que isso tem a ver, né, com a pesquisa da consumação que eu estou desenvolvendo? Eu preciso qualificar a consumação dentro do direito brasileiro para ver, afinal de contas, que lei que eu vou direcionar, qual a aplicação que vai ter. Porque, assim, a problemática que eu levanto é a seguinte, tá? E eu deixo isso escrito no artigo, tem os pressupostos bonitinhos, eu não vou enumerar todos aqui, oralmente, mas está lá no artigo, mas eu parto do seguinte pressuposto: ainda existem no mundo leis que exigem a consumação para a validade do casamento. Tá? Um exemplo é o Matrimonial Act da Inglaterra, se eu não me engano, de 1983 ou 73, eu não vou lembrar a data, eu não estou com o artigo aqui do lado para colar. Então, eu sei que o Matrimonial Act da Inglaterra, por exemplo, está lá expresso que o casamento que não tiver a consumação, mesmo por uma recusa de vontade, né, até usa a palavra willful, will, né, no sentido de vontade no texto da lei, você vai poder ter ele, o voidable, né, numa tradução muito aqui, sem qualquer critério do direito comparado, só uma tradução para fins de não perder a apresentação, mas de que ele poderá ser anulado, né, por falta da consumação. Então, eu parto desse pressuposto. Beleza, temos leis em outros países que tratam da consumação como um dos seus elementos aí, né, que participam do casamento. Isso tem chance de vir a ser aplicado no Brasil? Se sim, quais os impactos que nós vamos ter com essa aplicação? Né? Porque se a gente pegar os elementos de conexão, é possível montar uma situação que um casal inglês, nacionalidade, com domicílio na Inglaterra, venha passar um período no Brasil, aqui está fazendo um curso, enfim, tem o elemento jurisdicional que vincule a causa ao Brasil, mas que direcione a aplicação da lei à lei da Inglaterra, e em consequência disso a gente vai ter uma matéria de consumação decidindo no Brasil se um casamento é válido ou não, se ele pode ser anulado ou não. Então eu precisei primeiro qualificar, né? E para fazer isso, vou pegar uma aguinha. Para fazer isso, um dos meus marcos teóricos, né, para começar a trabalhar o tema, foi a obra do professor Junqueira Azevedo, sobre negócio jurídico. Né? E por que isso? É preciso estabelecer alguns limites aqui na minha fala e na minha pesquisa. Primeiro, porque o próprio autor trata o casamento como um negócio jurídico de direito de família. E eu acho isso interessante porque ele dá uma certa resposta àquele embate clássico entre o casamento
como uma instituição, né, muito por conta dele ter virado um sacramento lá na Alta Idade Média, e a questão dele ser um contrato, né? Então fica essa discussão, até de um certo cunho pragmático contra a religião, né? Ver se o casamento é algo a mais que um contrato, porque envolve umas relações muito especiais, ou se ele é um contrato puro, uma relação de manifestações de vontade. E eu acho que o professor Junqueira, ao estabelecer o negócio jurídico, de direito de família como resposta, ele consegue dar uma saída muito interessante. Eu parto desse pressuposto. Tá? O segundo ponto que é interessante trazer da análise do professor Junqueira é que, apesar do fato dele mesmo trabalhar o casamento ao longo da sua obra, em alguns dos exemplos que ele dá, é que ele permite uma coisa muito importante, né, que é trabalhar com a questão da forma e do objeto. E aqui é muito importante eu dar o recorte de como eu utilizei a obra dele dentro desse escopo. Tá? Uma vez que a LINDB, a Lei de Introdução, fala que nós temos, lá no artigo 7º, parágrafo 1º, ela vai falar que as formalidades da celebração são resolvidas pela lei brasileira, eu preciso entender a questão da forma, né? Porque esse é o recorte, na verdade, em última instância, onde eu vou trabalhar a qualificação, eu não posso inventar, tirar um instituto qualquer e tentar usar ele, vincular ele ao elemento de conexão para guiar a minha aplicação de lei estrangeira. Eu preciso ver o que a LINDB dá, e a partir dos elementos que ela me oferece, eu vou buscar adequar uma qualificação dentro daqueles elementos. E como o artigo 7º, parágrafo 1º, vai falar, então, da questão da formalidade, primeira coisa que eu bati o olho, eu falei, opa, então eu preciso entender de forma. E o professor Junqueira trata disso, quando ele vai tratar do negócio jurídico. E dentro disso, diferenciar forma de formalidade, que é um outro passo muito importante. Né? E, para além disso, diferenciar de substância, daquele ato que é essencial. Então, esses são os motivos, tá, muito sucintamente, do porquê eu usei esse marco teórico, digamos assim, do professor Junqueira, para a parte interna do direito civil brasileiro. Então, fazendo essa análise, tá, e isso também eu destaco aqui que está mais detalhado no artigo que eu escrevi, que eu recomendo aí, saiu na obra, né, que foi publicada, eu cheguei a algumas conclusões interessantes, né, e a principal delas, acho que o principal caminho que eu coloco aqui, é a questão da forma e da substância e o caminho que eu usei para definir por uma ou por outra. Tá? Porque o problema dado é o seguinte, se eu considerar a consumação, vejam só, se eu falar que consumação é um ato que é parte das formalidades de celebração, e tem argumento para isso, né, no sentido de falar, olha, é parte da lua de mel, é um ato pós-festa, é um ato que de alguma forma está vinculado com a celebração no dia, no ato, levantadas para tentar qualificar ela como uma formalidade de celebração. Então, eu estou falando que eu vou aplicar o artigo 7º, parágrafo 1º, e a consumação será regida pela lei brasileira. Tá? Então, aí eu teria que resolver o caso desse divórcio, dessa anulação, por exemplo, que eu dei o exemplo no começo, de um casal da Inglaterra, com domicílio na Inglaterra, que venha aplicar, por exemplo, se casou no Brasil, claro, isso é importante, né? A gente vai ter de aplicar a lei brasileira. Se, por outro lado, eu entender, e esse é o pulo do gato, que não é uma formalidade de celebração, ou seja, pouco importa que ela é um ato que está vinculado à lua de mel ou que ocorra no mesmo dia, eu vou colocar a celebração e as suas formalidades como um ato, acontece isso, eu entro no estado de casamento e depois a consumação vai estar no meio dessa relação, e eu coloco então ela como uma substância desse ato, como um requisito dele no sentido de substância, então eu vou aplicar o caput do artigo 7º da LINDB, e aí para questões de direito de família, a gente vai remeter ao domicílio. Então, no caso dos ingleses, seria remetida a questão para a lei inglesa. Trouxe a lei inglesa, o casamento vai poder ser anulado, porque eles colocam a consumação como um dos motivos para anulação. Tá? Mesmo que não seja por doença, isso é importante falar. A recusa de vontade mesmo já basta para que a lei inglesa possa anular esse casamento. E qual foi o critério, então, que eu utilizei para definir se seria forma ou se seria substância? Eu sei que a gente está num congresso, enfim, eu não tenho nem muito tempo de fala, mas sem perder o caráter didático que eu acho que esses vídeos têm e da explicação que pode ser feita, é algo que eu chamo muito, assim, didaticamente, de um jeito até um pouco, né, simples, mas de teoria do copo, que seria o seguinte, quando a gente pensa no copo, tem até aqui, por coincidência, um copo de exemplo. A gente pode ter um copo que é feito de cristal e é transparente, então é uma forma de copo. A gente pode ter um copo plástico quadrado, que é da cor vermelha, é uma outra forma, estou falando de duas. A gente pode ter um copo que seja, por exemplo, amarelo, feito de um vidro especial, então tenho várias formas. E a substância, percebam a diferença, é o que essa forma carrega.
Então eu posso ter um mesmo copo, esse copo que eu estou aqui na mão, ele é uma forma, ele é de uma cerâmica branca. E dentro dela eu posso ter vinho, posso ter água, posso ter chá, posso ter diferentes substâncias. Assim como uma mesma substância, a água, pode estar em diferentes formas, em diferentes tipos de copo. Pode estar nesse copo redondo, pode estar no copo de plástico. Então, a partir desse critério muito elementar, né, até de uma certa forma, diria, com ressalva da palavra tosco, no sentido de não ter uma elaboração científica maior, mas a partir dele, para trabalhar o desenvolvimento da diferenciação entre forma e substância, eu cheguei à seguinte ideia, eu falei, bom, o que eu vou colocar como atos essenciais e como atos de forma na relação do casamento, né? Isso daí é um problema que até o Jacob Dollinger levanta, por exemplo, dos casamentos por procuração, na obra dele de Direito Internacional de Família. O casamento por procuração, ele é um problema de forma ou é um problema de substância? Né? Tá ligado à capacidade das pessoas casar por procuração ou tá ligado a uma questão de forma, um instrumento utilizado ser uma procuração para casar o terceiro? Então, trazendo esse mesmo tipo de levantamento que o Jacob Dollinger faz para o casamento por procuração, eu trouxe para a consumação do casamento. E aí, né, pode não ser uma conclusão, das mais brilhantes, mas me parece que ela traz algum resultado. Se a gente pensa no ato do casamento, né, nós temos, por exemplo, as pessoas vão até o cartório, tem a questão da habilitação, proclamas, enfim, vai ter todo um procedimento, comparecimento de testemunhas. Eu chamo a atenção o seguinte, aqui para mim é forma, por quê? No cartório, você não vai só para fazer esse ato, né? Testemunhas não são usadas só para casar. Você vai fazer um testamento público no cartório, é necessário testemunha. Outros atos podem exigir testemunhas. A pessoa, né, o tabelião, vai poder fazer outros atos que não apenas aquele. Então, esse critério para definir forma foi utilizado no seguinte sentido. Aquilo que não está vinculado única e exclusivamente ao casamento, enquanto ato único, que acontece só naquela situação, é tido como forma. O cartório realiza outras coisas que não casamento. As testemunhas comparecem para outros atos que não apenas casar pessoas. Não é o único critério que a gente tem. Se faz escritura, por exemplo, se lava escritura para outros atos. Então, tudo isso para mim foi considerado forma. E usando esse mesmo critério, eu cheguei à seguinte conclusão. Consumação do casamento é substância. Porque a gente não tem a consumação como requisito. Tá? E aqui eu não estou usando a palavra requisito como requisito de validade na obra do Junqueira. Eu estou usando ela lato sensu para um requisito geral mesmo, tá? A gente não pensa na consumação, eu vou abrir uma empresa, não precisa ter consumação sexual entre os sócios, não acontece nada disso, eu vou fazer uma venda e compra de imóvel, não precisa ter uma consumação sexual. O único ato, aliás, que legitimamente coloca a relação sexual no seu escopo é justamente o casamento civil, né? E agora também com a figura da união estável, que nem entrou na discussão do artigo, que ele ficaria gigantesco. Mas para o casamento é muito elementar a questão da consumação, a gente não enxerga ela em nenhum outro tipo de negócio jurídico. Então, para mim, esse foi o critério utilizado para definir como substância, tá? E a consequência disso, tendo ela como substância, eu já adiantei um pouco do assunto antes, mas para mim mina um pouco a aplicação do parágrafo 1º do artigo 7º, né? Eu não entendo ela como uma formalidade de celebração, apesar de ter linhas argumentativas que falam da lua de mel, que falam que é um ato contínuo, enfim. Eu entendo que ela seja uma substância, porque ela é muito peculiar ao casamento e só ali ela acontece. Eu não enxergo consumação em nenhum outro ato da vida civil. E sendo questão de substância, a gente aplica o caput do artigo 7º e vai direcionar, então, a lei aplicável ao domicílio. E é aí que fica interessante, porque se a gente está direcionando ao domicílio e não mais a lei brasileira, que é a formalidade da celebração, a gente está falando que pode sim aplicar leis estrangeiras que vão regular a consumação como um dos seus institutos, como uma das hipóteses possíveis para a gente anular o casamento que não é consumado. Aí é um outro campo, um outro artigo que eu vou desenvolver na dissertação, se isso viola a ordem pública ou não, se isso é admitido no Brasil ou não, se vai ter uma fraude à lei, mas o principal ponto aqui é, a gente chega nessa qualificação da consumação enquanto substância, tá? Essa é a conclusão, então, do artigo, eu já estou adiantando aí para os que vão se aventurar, mas tem um motivo lógico, e uso isso também para diferenciar a questão de forma, tá? É o último tópico da fala, mas que eu acho importante recortar para não ficar confuso. O Junqueira Azevedo, quando ele trata do negócio jurídico mesmo na obra dele, ele vai tratar da questão de forma. E quando ele fala de forma, é importante eu diferenciar isso. Ele está falando de forma como aquele elemento geral dos negócios jurídicos pertencente a todos e sem o qual a gente está falando do plano da existência, né? Que não tendo, a gente não existe. Aí, se a gente desce para os planos das categorias, ele fala, olha, essa categoria tem que ter a forma escrita, e na verdade a gente fez forma oral. A gente vai estar trabalhando já no plano da validade, porque deveria ter uma forma e adotou outra.
Então, eu não estou falando desse tipo de forma, como eu disse, eu usei isso para estabelecer um marco, e a partir do que ele define como forma, eu falei, bom, não é isso, é formalidade que nós estamos trabalhando, que é um conjunto de atos burocráticos que a gente vai estabelecer justamente para formalizar daí a palavra e finalizar, então, aquilo que a gente entende por formalidade de celebração, que é o comparecimento das testemunhas, é o ato público que é feito no cartório, são todos os trâmites de habilitação, proclamas, enfim, são formalidades que a gente coloca no plano jurídico, mas que não tem a ver com aquela forma que ele coloca no elemento geral, que é uma condição até para a existência do negócio jurídico. Tá? Feita essa diferença, então, a conclusão que eu chego é de um negócio, da consumação, perdão, como substância, aplicação do artigo 7º caput, e que a gente tem sim, então, permissão para aplicar nesse assunto lei estrangeira. É isso, agradeço a atenção de todos durante a minha fala, agradeço novamente a oportunidade de vir aqui conversar com os colegas e desejo uma boa apresentação aos demais grupos. Obrigado e boa tarde. Parabéns, Vitor, pelo trabalho que você elaborou, tema também muito importante. Lembrando que ao final das apresentações a gente abre para o debate, né, dos colegas e daqueles que queiram também se manifestar. Então eu chamo o próximo trabalho para poder ser apresentado, intitulado O Direito das Famílias e a Conexão Internacional, Divórcio no Direito Internacional Privado, de autoria da Graziela Tavares de Souza Reis. Graziela, você tem a palavra. Muito obrigada, professora Maíra. É uma grande satisfação estar aqui, coordenada por você, por quem eu tenho admiração, acompanho o seu trabalho, da Escola Mineira de Direito Internacional, e também fico muito confortável com a presença de alguns colegas aqui de mesa, e já admirada também dos trabalhos já previamente apresentados. O trabalho que eu trago, ele traz, na verdade, elementos muito básicos do direito internacional privado e que indicam o quanto o direito internacional privado faz parte do cotidiano da advocacia, tanto nos centros maiores como nos interiores do Brasil. Então, essas preocupações sobre casamento de brasileiros realizado no estrangeiro, casamento de estrangeiros realizados no Brasil, todos os efeitos pessoais e patrimoniais desse negócio jurídico, que sim, é o casamento, as especificidades culturais que acabam impactando, né, na própria legislação e jurisprudência acerca do matrimônio, e todas as outras nuances, né, que vão desde a guarda, discussão de pensão alimentícia, partilha de bens, também com essa conexão internacional, ainda demandam, né, uma série aí de ações ou de soluções extrajudiciais, o que eu prezo muito, porque acho que é um avanço do direito também começar a ter soluções extrajudiciais, que também agiliza, né, as soluções jurídicas, e tudo isso continua trazendo dúvidas, né? Então, muitas vezes, por exemplo, meus alunos me perguntam sobre alguns institutos que eles estranham, eles acham que alguma coisa da legislação antiga que perdurou, como casamento consular, ou mesmo o casamento ou o divórcio por procuração, né, que o Vitor ainda falava ainda há pouco. E as outras questões, como, por exemplo, casamentos poligâmicos, casamentos homoafetivos, né? É chocante se a gente pensar que o Brasil ainda não tem uma legislação específica para os casamentos homoafetivos, né? Toda uma decisão jurisprudencial que vem a partir do Supremo Tribunal Federal, e ainda bem que veio, mas ainda tem todo um avanço aí normativo, né, que se aguarda. E todas essas questões, por óbvio, né, nessa conexão internacional, vão despertar, né, quais as dúvidas, né, de quais seriam os procedimentos, quais seriam as exigências, né? Então, o artigo passa, né, pela análise, compreendendo o casamento como um ato complexo, formal, solene, justamente por suas formalidades, né, e solenidades, nos deparamos, né, com essas análises como as que o Vitor fazia ainda há pouco,
né? Se são exigências formais, se são exigências substanciais, porque isso também vai implicar em elegermos a lei da celebração do ato, ou a lei do domicílio do casal, ou a lei do primeiro domicílio, enfim. Aí teremos aí algumas bifurcações, né, para elegermos as melhores soluções. O fato é que desde o Concílio de Trento, que vem lá do século XVI, foram impostas essas formalidades ao casamento nessa preocupação do Estado mesmo, de controle patrimonial, para se evitar casamentos clandestinos, e numa ideia de que isso traria segurança jurídica aos seus envolvidos. E aí nós temos, né, na nossa lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, lá no artigo 7º, algumas regras, e se sabe que o que está previsto no caput do artigo 7º não é suficiente para solucionar as problemáticas do casamento apenas pela regra domiciliar, e aí vem uma série de parágrafos, inclusive, né, o parágrafo 8º ainda fala em chefe da família, né, que precisaria aí uma correção que não veio, né, com a alteração do nome da LINDB, mas que, claro, né, numa interpretação conjunta, doutrinária, jurisprudencial, nós podemos sim compreender, né, que não existiria mais para o direito brasileiro esse chefe da família, e sim direitos iguais para esse casal, mas que teríamos aí que definir os critérios. E, sem dúvida alguma, apesar do critério domiciliar, né, no caput do artigo 7º, temos aí, para regulamentar o matrimônio, seja o casamento, seja o divórcio, várias possibilidades do nosso direito internacional privado, né? E é interessante que sempre essa ideia mesmo, né, do casamento civil como negócio jurídico bilateral, consensual e solene, mas, né, sobre ele repousam aí aspectos específicos culturais. E ontem, ainda nesse segundo congresso do Direito Internacional Privado, né, um congresso internacionalizado, mais de iniciativa aqui a partir do professor Gustavo Mônaco e outros, né, aqui do Brasil, se discutia exatamente isso ontem, né, o quanto o direito internacional público ou privado deve se abrir para essas vicissitudes, essas possibilidades, essa diversidade cultural. Então, o artigo ele passa por um histórico que eu acho que é importante para a gente se situar dentro da realidade brasileira, que é lá desde a emenda constitucional de 77, né, que permitiu, então, o divórcio, com a lei do divórcio, né, que chegou tão tardiamente, e depois a emenda constitucional 66 de 2010, que inclusive afasta a necessidade, ainda bem, né, de uma separação judicial ou extrajudicial para que pudesse acontecer o divórcio. E eu trago no artigo, né, a partir também da doutrina da professora Rosa Neri, uma citação de Pontes de Miranda que é curiosa, porque ele já, sem paciência naquela época, faz uma crítica ao Supremo Tribunal Federal de então, dizendo, ele escreve com todas as letras, né? O Supremo Tribunal Federal sempre foi fraco e confuso, palavras do Pontes de Miranda, não são minhas, em relação ao direito internacional privado, né? E é exatamente isso que nós sentimos, né? O direito internacional privado, como eu disse, ele está na atividade advocatícia, da defensoria pública, das escrivanias extrajudiciais, do Ministério Público, da magistratura, enfim, de todo o Brasil. Ele vai passar pelos grandes centros e pelo interior. E nós vemos, sem dúvida alguma, uma dificuldade ainda, né, de entendimento, e eu acho que essa dificuldade de entendimento do direito internacional privado passa também pela formação educacional jurídica, que ainda tem a disciplina de direito internacional privado, muitas vezes, numa mesma ementa do direito internacional público, ou às vezes coloca como uma disciplina optativa, que é o caso nosso aqui da Universidade Federal do Tocantins, apesar da minha luta ter sido outra, né?
Mas, infelizmente, né, não tem essa compreensão. Então, mesmo, né, em tempos bom, esses tempos são antigos, né, que a gente tenta fortalecer o Mercosul e que se discute tanto essas relações do direito civil nessa perspectiva internacionalizada e o quanto tudo isso é importante, não só para as relações familiares, mas para as relações negociais e tantas outras, né, não se dá a devida importância. E a crítica do ponto de Miranda aqui foi no sentido de quando se aplicava o desquite, né, porque o desquite era um instituto muito próprio do direito brasileiro. Aí ele dizia, olha, vocês têm que aplicar, né, o desquite como um instituto que ele reconhece a separação, mas sem a quebra do vínculo. Só isso, né? Não pode ser diferente disso. Então, era essa a crítica, né? Que não fui eu que trouxe, eu só reproduzi aqui. Mas que é sempre bom a gente prestar atenção, né? Que esses equívocos eles podem continuar existindo, no sentido de que, no momento em que eu aplico a lei brasileira para estrangeiros, eu também preciso, ou ao contrário, eu também preciso fazer um trabalho de direito comparado para ver se os institutos, né, eles são equivalentes, se as definições são equivalentes, em que sentido nós podemos ou não, né, dar interpretação diversa. Bom, desde sempre, então, esse modelo de contrato especial, que concordo com o Vitor, né, um negócio jurídico, sem dúvida, que o casamento, ele está vinculado a essas normas de ordem pública, essas normas dentro das especificidades de cada estado, e tem como elementos constituidores sempre, né, a ideia da mútua assistência, da ostensividade, do afeto e do companheirismo. A validade do casamento, ela vai passar, né, por duas análises muito importantes. Primeiro, a capacidade nupcial dos envolvidos. Então, se eu pretendo o reconhecimento de um casamento realizado no estrangeiro, eu vou ter que verificar se a capacidade núbia, né, dessas pessoas, ela atende às exigências internas do direito brasileiro. E também a possibilidade de se reconhecer um vínculo como prova de convivência. E aí tem que se verificar se realmente tem uma convivência aí com mútuo consentimento, né, ou se alguma relação, né, enfim, que para nós já se constituiria alguma prática criminosa. A análise da união de pessoas de mesmo sexo, que, contudo, no Brasil não ter uma lei específica, mas é reconhecido e válido, né, por força da jurisprudência e de próprias orientações do CNJ. E no caso do casamento estrangeiro, que terá que ser validado aqui, também saber como é o reconhecimento estatal dessa identidade de gênero por lá. E todos esses questionamentos levam ao critério, né, parecem levar ao critério de que realmente a lex loc celebrationis regit actum, né, que seria a lex loc celebrationis ou a lei do local onde celebrado o ato. Mas depois que eu ouvi o Vitor, né, ainda bem que eu também tinha colocado aqui, que se tem considerado mais oportuno, né, a consideração também das regras onde domiciliadas essas pessoas, né? Porque às vezes a celebração se dá em lugar diverso do domicílio e aí tem que se ponderar quais seriam as regras desse domicílio. Bom, outro aspecto importantíssimo é que na legislação brasileira nós temos aí os impedimentos, né, e dirimentes do casamento. Então, o nosso Código Civil, ele traz aí previsões que, no momento de se validar um casamento estrangeiro, não podem deixar de serem avaliadas. Para antes disso também, o artigo 7º traz em seus parágrafos a possibilidade do casamento consular, que, aliás, existe, né, desde a Convenção de Viena sobre o direito consular, né, aprovada e aí incorporada pelo nosso direito interno. E
No caso, né, dos impedimentos ou dirimentos do casamento, eles podem ou devem ser reconhecidos, inclusive, de ofício, podem gerar nulidade absoluta, só que eles têm que ser opostos, né, por previsão do artigo 1522 do Código Civil, até o momento da celebração. Eu estou rindo aqui porque isso me lembra as novelas, né, de quando eu era criança, que as novelas sempre tinham aquela sensação, aquele suspense, né, se até o momento do casamento alguém ia alegar algum impedimento, né. No caso, contudo, das causas suspensivas do casamento, elas são causas sanáveis, né, não seriam nulidades absolutas, e muitas vezes elas estão relacionadas a questões patrimoniais, né, questões de ordem privada, que poderão aí ser resolvidas e, enfim, será dada validade ao casamento. O regime de separação legal, ele chegou a ser obrigatório, né? E até que se reconheceu no regime brasileiro a possibilidade do regime de separação de bens, né? E com isso também temos que estar atentos nessas relações internacionalizadas, né? Qual é a previsão sobre o regime de separação de bens? Porque tudo isso vai repercutir e a gente não pode suprir aqui, né? A validação do casamento estrangeiro não pode ser usada como uma forma de fraude, né? Para suprir alguma restrição do direito estrangeiro. Bom, o casamento devidamente realizado no estrangeiro, não violando nenhum aspecto da lei brasileira, em especial sobre essas causas de impedimentos, dirimentes, causas suspensivas, ele terá seu reconhecimento como válido e ele poderá ser homologado também para ele surtir efeitos aqui. A questão é em relação ao divórcio, né? O divórcio realizado no estrangeiro. O STJ, na forma do seu regimento interno, tem entendido que a homologação das sentenças estrangeiras de divórcio vão surtir seus efeitos, mas no caso do divórcio consensual puro, né, que não envolve direitos de menores e nem questões complexas, patrimoniais, etc., por força até de um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, se entende que pode ser averbado diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais, não tendo essa necessidade de passar pela sua homologação. E a homologação, né, como previsão da própria Constituição, é de competência do STJ, como sabemos, e o CPC de 2015 traz, né, no seu artigo 961, que a decisão estrangeira ela só tem eficácia do Brasil após homologação, só que com essa exceção também trazida pelo CPC, que se elimina a exigência de homologação de sentença estrangeira de divórcio consensual simples ou puro, porque o que se pretende é a desburocratização do direito, né? Os procedimentos de homologação estão lá disciplinados nos artigos 216 A-X do próprio regimento do STJ. O artigo 963 do CPC traz seus requisitos indispensáveis e, como sempre, né, ter uma citação regular, a sentença tem que ter sido proferida por autoridade competente, ser eficaz no país onde proferida a decisão, vir acompanhada de tradução oficial, né, etc. Né? Então, isso daqui já é de praxe. E esse casamento, ele vai ser validado no Brasil após ser requerido o divórcio entre os cônjuges que poderá ser consensual ou não. Na verdade, o que eu quis dizer aqui é o seguinte: na celebração do casamento no estrangeiro e com a mudança de um dos cônjuges para o Brasil com a intenção de promover o divórcio aqui, ele primeiro vai ter que ser validado para depois, sim, ser requerido o divórcio, né? Então, o casamento que aconteceu no estrangeiro,
Se ele não for validado no Brasil, não tem como acontecer o divórcio no Brasil. Contudo, se tiver o divórcio no estrangeiro, pode ser homologada essa decisão. Bom, a gente tem que ainda falar um pouquinho do Código de Bustamante, né? Que ele é muito antigo, mas ele dispunha, né, que essas regras tinham que ser pelo local da celebração, né? E aí, depois do Vitor, a gente já entende que o domicílio parece muito mais oportuno mesmo. E a Convenção de Haia de 1902 previa, né, que todas as disposições da lei nacional em matéria de publicações, de nulidades de casamentos dos outros países, etc., devem ser respeitadas, né? Então, a Convenção de Haia, o que ela procurava aqui é ter um respeito com as questões de ordem pública nacionais que envolviam, né, os nossos nacionais e que poderiam ter discutido as nulidades em outros países. A Lei de Registros Públicos vai regulamentar no artigo 32 o registro dos casamentos realizados no exterior. E para ir chegando ao fim, né, falo aqui dos efeitos patrimoniais, etc., mas sempre se procurando preservar a autonomia da vontade, para se eleger um domicílio conjugal, considerar de mútuo consenso esse domicílio, se não tiver, onde houver prova desse primeiro domicílio conjugal, para aplicar a lei em relação aos efeitos patrimoniais. E uma citação do Steiner, que é no sentido de que a gente deve se valer muito nessas relações do direito internacional privado, do direito comparado, e a gente está sempre muito atentos, né, a essas especificidades e buscar, assim, uma uniformização da aplicação do direito e tentar levar um direito, uma visão de um direito que ele transcenda as fronteiras do Estado ao qual pertença. E eu acho que com esse processo todo de globalização, a gente tem conseguido muito isso, né? E com esses encontros, né, do direito internacional privado, do direito comparado, buscando compreender, principalmente, buscando a dignidade mesmo da pessoa que é submetida à discussão de um determinado direito. O trabalho mesmo que a Amanda trouxe, ela mostrou muito isso, né? Muito mais o direito tem que estar preocupado com o bem-estar daquela pessoa que está discutindo uma questão de nome ou está discutindo uma questão de casamento ou de divórcio ou de guarda de filhos, do que a estrita legalidade interna. E esse é um debate antigo porque Dollinger dizia, olha, a filosofia básica mesmo do direito internacional privado está exatamente nisso, que a aplicação do direito estrangeiro é diferente do nosso e a homologação de sentenças estrangeiras vai fazer com que enfrentemos a homologação de sentenças antagônicas às nossas e sempre vai ter essa discórdia no direito internacional privado. E aí eu dei um destaque também a uma citação da professora Maristela Basso, agora em 2013, né, 2013, que ela traz uma provocação audaciosa, e eu quis terminar o artigo com isso, que olha, por que a gente também não começar a se valer do direito internacional privado para tentar vencer essas desarmonias e essas faltas de afinidades dos direitos e, por meio de tratados internacionais do direito privado, tentar, né, trazer uma sintonia desses todos os direitos, mesmo com as especificidades, né, de cada estado, de sua cultura, etc. Então, dessa forma, eu finalizo a apresentação do meu artigo, agradecendo mais uma vez a oportunidade e devolvendo a palavra à professora Maíra. Obrigada, professora Graziela. É sempre um prazer te ouvir. Parabéns pelo trabalho apresentado. E vamos passar agora, então, para o próximo trabalho da nossa mesa, intitulado Afiliação Socioafetiva e a Ordem Pública Internacional, com a autoria da Karine Maria Famer Rocha Bozelli e Andréia Rusante Gagliardi
e Daniela Silva Amorós. Vocês têm a palavra. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada, professora Maíra Andrade. É um prazer estar com a senhora nesse painel. Cumprimento a todos os demais colegas que são queridos amigos e que, para mim, me enchem de orgulho porque trataram de forma sempre de uma atividade da qual eu e as outras coautoras, a Andréia Rujante Galhardo e a Daniela Morros, vivemos no nosso dia a dia. Nós três somos registradores civis das pessoas naturais. Quando o Vitor, quando primeiro a Amanda falou da composição do nome, que envolve o prenome, sobrenome, e também as questões vinculadas ao direito da personalidade vinculado a esse nome, essa composição de nome, e qual a lei aplicável a ele, eu me deparo isso dia a dia, quando eu recebo pessoas de nacionalidades distintas, que muitas vezes têm uma residência meramente eventual no Brasil, estão uma passagem, numa situação de refúgio, inclusive, querem adquirir, querem colocar o nome nos seus filhos conforme a sua lei nacional ou a lei do seu domicílio primitivo, ou quando o Vitor fala da qualificação do casamento e de todos os aspectos formais nos quais o oficial de registro civil está ali analisando, processando toda a questão da habilitação, celebração. E, por último, quando a Graziela fala da questão não só da celebração e da forma do casamento, assim, do Instituto, desse contrato especial de direito de família, que a doutrina brasileira fala muito especificamente nisso e alerta sobre essas questões e qualifica como um contrato especial de direito de família, mas também estabelece o divórcio consensual, que de acordo lá com o Código de Processo Civil e, por sua vez, com o provimento 52 do Conselho Nacional de Justiça, traz ao oficial de registro civil a qualificação e o próprio juízo de delibação sobre esse divórcio, se trata de um divórcio consensual e que pode levar à verbação direta. Então, professora Maíra, eu me sinto assim como se eu estivesse entre grandes amigos, cujo tema eu consigo trazer com uma afetividade, vamos dizer. E por isso, esse mesmo tema de afetividade tem a ver com o texto que nós trabalhamos aqui. Eu começo, assim, os grandes três... Professora Maíra, eu acho que eu falei com tanto entusiasmo que até a internet caiu, mas eu continuo falando. Então, quando nós preparamos o nosso artigo, nós estabelecemos três grandes pilares, até porque o direito internacional privado, aquela visão estanque de mero instrumento de aplicação dos direitos materiais, hoje já é um pouco superada, já foi superada. Então, é uma interface muito grande. Então, hoje nós tratamos o direito internacional privado como um grande parceiro dos outros ramos de direito. E, por isso, nós temos três grandes pilares do nosso artigo. O primeiro, o direito de família, o próprio direito de família, o direito de filiação. O segundo tema vincula-se ao direito notarial e registral, que é um ramo do direito muitas vezes esquecido, mas que eu fiquei muito feliz que hoje todos trabalharam com essa questão do direito registral. E, por fim, a questão do direito internacional privado e esta interface através da ordem pública como um filtro, um grande filtro que consegue trazer esses outros ramos do direito e analisá-los sobre a sua aplicação do ordenamento jurídico estrangeiro. O nosso artigo é uma análise, vamos dizer, sobre o nosso direito brasileiro sob a visão do ordenamento jurídico estrangeiro. Então, nós precisamos primeiro pensar o direito de família brasileiro. O direito de família brasileiro, aquele direito de família patriarcal, baseado, sim, nos aspectos patrimoniais, e sempre como o grande detentor das relações, o pater familias, até com base no direito de família romano, ele teve um processo de modificação, de alteração, sobretudo a partir depois da Segunda Guerra e ao final da segunda metade do século XX, em relação ao direito brasileiro. Não foi por acaso que nós tivemos a Lei 6.515, de 1977, que introduziu a dissolução do vínculo matrimonial. Não é por acaso que nós tivemos, por exemplo, o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, que deu o empoderamento da mulher no sentido de que ela tinha, sim,
direitos e, mais do que tudo, ela tinha a condição de escolher e tinha capacidade plena sobre a sua manifestação de vontade. Não estava mais vinculada ao poder familiar de seu pai ou ao poder marital de seu marido. E nós combinamos com isso no quê? Na Constituição de 1988, que trouxe uma série de institutos que foram consolidados a partir do Código Civil de Boa tarde a todos e todas. Nós tivemos um pequeno problema técnico com relação à conexão da professora, mas vamos dar seguimento aos nossos debates e conforme ela conseguir estabilizar a questão da internet, com todo o nosso suporte, ela voltará logo mais. Então, dando seguimento à nossa mesa sobre as relações familiares e as conexões do direito internacional privado, eu gostaria de começar, então, o nosso debate com todos os autores, com todas as autoras, né, sobre os trabalhos que aqui foram apresentados, trabalhos excelentes, que eu tenho certeza, né, que todos que estamos assistindo, de alguma forma, vão querer ter acesso, né? O livro já está publicado, o livro já está disponível no nosso congresso, eu tenho certeza que esses estudos serão de grande valia. Então, o primeiro artigo que nos foi apresentado aqui pela Amanda, uma temática muito importante, Amanda, e eu gostaria de fazer alguns comentários para que você pudesse dialogar um pouco mais aqui conosco, né? Lembrando que a professora Graziella, professor Vitor, estão todos abertos, né, a participar do debate aqui na nossa mesa, né? Sempre que acharem necessário a intervenção, fiquem à vontade. Então, professora Amanda, a respeito do seu trabalho, eu achei muito importante no seu trabalho da Laís, sobre uma questão do nome e como verificação do nome enquanto um dos aspectos da dignidade da pessoa humana. Então, lendo o seu trabalho e vendo também a sua apresentação, eu percebi, dentro das suas colocações, Amanda, que você traz uma diferenciação, né, principalmente com relação aos entendimentos jurisprudenciais do Tribunal Europeu, justamente sobre o direito comunitário, e o nosso tribunal aqui brasileiro. E você trouxe uma questão no final, que eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ela, que é a questão sobre as principais justificativas dos nossos tribunais, né, principalmente com relação ao direito nacional privado, de aceitar apenas ou ter uma facilidade ou propensão a aceitar certas alterações de nome ou sobrenome, quando estiver relacionado a algum tipo de prejuízo, algum tipo de violação, algum tipo de constrangimento. E aí, nesse sentido, muitos tribunais, inclusive, nem utilizam ao certo, né, ou de forma mais substantiva, o artigo 7º da LINDB, mas sim princípios do direito internacional privado. Então, eu queria que você comentasse aqui para nós, Amanda, sobre como você viu essa interpretação principiológica dos tribunais a respeito dessa possibilidade de apenas trocar ou apenas se alterar na possibilidade de transtornos, na possibilidade de violação. Essa seria uma questão que eu teria para a gente começar a abrir esse debate aqui para você. E também, como você vê essa alteração que nós tivemos, né, dentro do quadro que você nos apresentou, se você já está desenvolvendo essa pesquisa, ela está no final, se você vai levantar dados também de outros tribunais, isso é mais uma curiosidade que eu tenho para falar para vocês. Amanda, fique à vontade, e demais colegas também. Tá ouvindo? Estamos aqui está te parecendo ouvindo. travado para mim. Tá. Estamos te ouvindo. Então, quando a gente estava elaborando o artigo, a gente achou muito curioso, na verdade, eles não trazerem a aplicação do artigo 7º da LINDB. Eles focaram muito mesmo nesse princípio da verdade pessoal e social, que foi uma construção jurisprudencial deles. E aí, quando a gente viu isso em algumas jurisprudências, a gente teve que ir para a sede de RESP também para ver eles aplicando em outros cenários. E quando a gente fez isso, a gente considerou também os estudos até do professor Gustavo Mônaco sobre a ordem pública internacional, que eu queria até ver os apontamentos da Karine sobre o que ela acha desse conceito. E aí, quando a gente fez todas essas considerações, a gente julgou que o mútuo reconhecimento ele tinha sido também um princípio que ele está sendo construído na doutrina europeia. Ele ainda não foi reconhecido com esse conceito no julgamento do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas a gente acha que ele teve uma certa, dadas as devidas proporções, aplicação também aqui no direito brasileiro,
no âmbito do STJ, só que com outras palavras. Qual foi a sua outra pergunta? Sobre o ponto que está a sua disciplina. Em que ponto está a sua pesquisa, se ela é inicial, se vocês pretendem colher mais dados e se pretendem também fazer uma busca em outros tribunais? A nossa pesquisa inicial, na verdade, você falou para a professora Amanda, mas eu sou graduanda, não sou professora ainda. E a Laís está no mestrado de Direito Internacional. E a gente está nessa pesquisa inicial. Realmente, a gente pegou alguns casos no escritório envolvendo essa temática e a gente começou a se debruçar sobre isso. E a gente pretende caminhar ainda mais nesse mundo. Quando a gente estava escrevendo o artigo, a gente tentou pesquisar julgados na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, mas não achamos nada. E também como o artigo tinha que ser um pouquinho reduzido, né, para caber no e-book das regras do Congresso, ficou um pouco mais sucinto do que a gente até pesquisou. Mas esses são os pontos principais realmente da pesquisa, que ainda é inicial. Excelente. Graziela, Vitor, Karine, alguma consideração sobre o trabalho da Amanda? Não, sabe o que eu achei interessante? O ano passado, nesse mesmo congresso, eu trouxe um trabalho de homologação de sentença estrangeira de um homem trans que teve, né, a mudança de gênero e de nome reconhecida pela justiça estadunidense. Só que ele acabou abrindo mão da nacionalidade brasileira e depois, e até aí era o artigo do ano passado. Mas depois ele nos procurou porque ele gostaria de readquirir a nacionalidade brasileira. Contudo, ele gostaria de readquirir com esse nome. E esse nome foi curioso porque antes dele passar por esse processo de mudanças, ele foi casado, então era uma mulher, né, que se casou com um estadunidense, recebeu o sobrenome estadunidense e esse sobrenome ficou, né, na atual identidade. Então, esse artigo da Amanda traz muito substrato, né, para a discussão, que é justamente a própria identidade dele, né, dele não ter identidades diversas, e se ele conseguir readquirir a nacionalidade brasileira, que ele consiga readquiri-la com esse nome, já com essas alterações, né? Não só a questão do prenome, mas também a questão do sobrenome. Excelente. Bom, pois não, Gary? Não, sim, você vai falar, é só o pessoal pediu para eu dar continuidade aos debates, e aí assim que você retornasse, você já retomaria sua fala. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário sobre o artigo da Amanda, fique à vontade, Karine, para continuar a sua apresentação, que já estava belíssima. Perfeito. Só para, então, finalizar, assim, para deixar o tema instigante, nós tivemos uma série de alterações realmente no direito de família, alterações que trouxeram não só pela ADI 4275, a possibilidade do reconhecimento do casamento homoafetivo, recurso especial que equiparou o casamento, os direitos sucessórios do cônjuge ao o companheiro, mas também nós tivemos alteração recentemente com base na teoria do professor João Batista Vilela Mineiro, professora da Federal de Minas Gerais, sobre a desbiologização do direito da paternidade, a questão do estabelecimento do afeto como uma base das relações de vínculo de filiação, não mais a meramente verdade biológica que alguns ordenamentos jurídicos internacionais ainda se baseiam. E por isso foi editado o provimento 63 pelo Conselho Nacional de Justiça e depois alterado pelo provimento 83 do Conselho Nacional de Justiça, de que esse reconhecimento socioafetivo, ou seja, o acréscimo do pai afetivo, da mãe afetiva na esfera administrativa, a partir dos 12 anos de idade, inicialmente o provimento estabelecia que podia a socioafetividade ser estabelecida desde a gestação,
Houve uma alteração a partir do provimento 83, melhor dizendo, e estabeleceu-se, então, que o reconhecimento socioafetivo pode ser realizado diretamente perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais a partir dos 12 anos do registrado, desde que seja feita uma análise que a gente chama de qualificação, não no sentido do método do direito conflitual de direito internacional privado, mas no sentido de análise perfunctória dessa relação de afeto, através da apresentação de fotos, de uma história de vida em comum, e aí nós acrescemos no nascimento, estabelecendo a multiparentalidade, ou seja, não só a verdade biológica, mas sim a verdade também afetiva. O grande ponto em relação a esta questão é o reconhecimento desse vínculo socioafetivo nos ordenamentos jurídicos estrangeiros. E nós tomamos como base um julgamento da Corte de Apelação, do Tribunal de Apelação de Lisboa, no qual não foi reconhecido o direito em sede de juízo de delibação, e isso é importante. Os atos extrajudiciais brasileiros foram reconhecidos equiparados às sentenças estrangeiras, ainda que não haja uma atuação de um magistrado numa atuação jurisdicional, mas sim numa atividade extrajudicial, no vínculo de jurisdição voluntária. O Tribunal da Relação de Lisboa, numa revisão de sentença estrangeira, equiparou o ato de reconhecimento extrajudicial como sentença estrangeira, sob a relatoria da juíza desembargadora Micaela Souza, de que não era possível reconhecer o vínculo da socioafetividade, porque o princípio basilar da Constituição portuguesa e da ordem pública internacional e interna portuguesa era o vínculo da verdade biológica. E aí nos deparamos com a seguinte situação: uma criança que tinha um vínculo de afeto e que foi para Portugal com esse pai e essa mãe socioafetivas e que ingressou no ordenamento jurídico com uma relação de filiação, foi negado o reconhecimento e, portanto, o melhor interesse da criança, que está estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre o direito da criança e do direito do adolescente, que estabelece isso melhor, que é um princípio basilar, foi afastado em prol de uma verdade meramente biológica. Então, o que nós discutimos no nosso artigo? Qual desses princípios devem prevalecer? A ordem pública internacional, ou seja, a meramente verdade biológica, ou seja, a verdade do DNA, a verdade registrária que se estabelece a partir dessa presunção de filiação biológica, o princípio da ordem pública como esse filtro, dizendo não podemos realmente reconhecer, porque o nosso ordenamento jurídico só privilegia a verdade biológica, ou nós temos que trazer esse princípio do melhor interesse da criança. Imagina uma criança que tenha sido cruzado o Brasil e tenha feito esse reconhecimento no Brasil e tenha cruzado um oceano, chega em Portugal e aí ela não tem uma relação nenhuma com essa pessoa que a trouxe e que reconhece ela como filha. E mais do que tudo, professora, eu gosto muito de trazer o tema do princípio da tolerância, do professor Werner Goldschmidt. A que ponto nós estamos tolerantes face ao ordenamento jurídico de outro país e, mais do que tudo, ao princípio do afeto. Se essa mãe trouxe de outro país esse vínculo de afetividade, não burlando o ordenamento jurídico em que foi realizado esse reconhecimento socioafetivo, não houve burla ao nosso ordenamento. O nosso ordenamento estabelece, sim, que é possível multiparentalidade, que é possível, em sede administrativa, estabelecer como conjugar esses grandes princípios. Princípio da ordem pública internacional, princípio do melhor interesse da criança e princípio da tolerância. Eu, como sou registradora civil, eu, como sou mãe, eu sempre peco pelo princípio do afeto. E eu acho que o afeto é algo que o nosso ordenamento jurídico elevou a um princípio que deve ser respeitado à luz do artigo 227, parágrafo 6º, porque a filiação ela é reconhecida independente da origem. Então, nós precisamos aqui
nós, debatedores do direito internacional privado brasileiro, tentar fazer com que haja, sim, o reconhecimento do nosso ordenamento, porque aqui foi celebrado as regras sobre a capacidade, impedimentos matrimoniais, direito de família, são regidas pela lei do domicílio. Então, se aquela criança tinha o domicílio aqui, se aquele reconhecedor tinha domicílio aqui, esta regra deve ser respeitada pelo ordenamento jurídico estrangeiro, claro, sempre sobre os princípios basilares. Mas essa foi uma singela apresentação com cortes, etc. Agora estabilizou, professora. Então, eu lhe peço desculpas aos colegas e, sobretudo, àqueles que ouviram de forma bastante picotada a minha singela apresentação do nosso artigo, que mais coloca dúvidas do que respostas, porque as respostas virão aí do debate. Muitíssimo obrigada. Karine, pela sua apresentação. Parabéns pelo debate que foi promovido aqui, pela escrita do artigo. E seguindo, então, para nosso debate, nós estávamos conversando sobre o artigo da Amanda e agora nós vamos conversar sobre o artigo do Vitor. Vitor, você nos escuta? Sim, professora. Tudo bem, Vitor? Seu Tudo trabalho bem. também muito instigante. Lembrando que todos os trabalhos aqui apresentados na mesa estão publicados no e-book do Congresso, de forma completa, com todos os apontamentos, todas as referências, né, que os autores e autoras trouxeram aqui no debate, para enriquecer ainda mais, né, o Congresso Brasileiro de Direito Internacional Privado. Então, eu tenho certeza que aqueles que tiveram algum interesse em aprofundar nesses temas que estão sendo aprofundados pelos nossos debatedores aqui hoje, o e-book, né, adquirido vai ser, com certeza, de grande valia. Bom, Vitor, o seu trabalho também muito interessante sobre as questões afetas às formalidades, formatações e até, quem diria, sensibilidades que se pode trazer para dentro do direito internacional privado com relação ao casamento, o reconhecimento do casamento, a forma e a substância. Eu achei muito interessante essa diferenciação que você trouxe para nós, né? Você se debruça sobre esse instituto e fazendo esse desmembramento, para que a gente entenda, então, não só o casamento como uma relação onde existem pelo menos 2 atos que ali precisam ser reconhecidos, e muitas vezes esses 2 atos não estarão no mesmo domicílio, não estarão vinculados a uma legislação unificada. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós, né, como ficaria, então, essa questão, primeiro, do casamento por procuração. Você disse aí para nós um pouco sobre essa realidade, que é uma realidade, inclusive, da Karine, né, que trabalha com a questão dos registros, e todo mundo que ficou muito avançado com relação a isso, não sei, que é um tema que acho interessante para todos nós, que advogamos na área de direito internacional privado. Então, se você puder trazer um pouco mais sobre essa questão, como você tem visto essa bifurcação para o reconhecimento desse instituto, principalmente nos elementos da procuração, Vitor. Bom, professor, de fato um tema muito instigante, né? Essa questão do casamento por procuração, eu tomo ela como um exemplo, né? Até para fazer uma analogia com o que eu vou precisar usar dela para consumação, se é forma, se é substância. Daquele livro, o famoso Capa Laranja do Dollinger, aquela série que ele lança de assuntos internacionais separados, né? Tem um de contratos, tal, e o volume de família dele, que é muito interessante, acho que é de 97, e que ele traz o casamento por procuração em um dos exemplos que ele dá para tratar de forma e substância. E ele traz isso justamente como um dos temas do problema da qualificação, porque é o que acontece, né? Acho que um ponto legal, já que a gente está no debate, e pode, assim, de uma certa forma, abrandar o escopo de algumas respostas. A qualificação, para fins práticos mesmo, quando a gente fala de casamento por procuração, por que ela me interessou? Tá? Eu não sei se eu estou respondendo diretamente a pergunta, mas é o motivo do casamento por procuração aparecer no meu trabalho. Porque o Dollinger, quando ele se debruça sobre essa questão, ele percebe a seguinte coisa. Para alguns estados, tá? Aqui eu estou dizendo aos países que têm aí o seu direito internacional privado regulamentado, tal, vão ter suas regras de conexão, enfim. Se você considera o casamento por procuração uma questão de substância, né, uma questão de fundo atinente à capacidade das pessoas para outorgar a procuração, enfim, e vai colocar ela como substância, a lei de direito internacional privado daquele país pode ter uma regra de conexão no seguinte sentido: questões atinentes a, sei lá, questões de fundo do casamento, questões de substância,
são regidas pelo direito da nacionalidade da pessoa. Então, por exemplo, eu ser maior de 18 anos e vou fazer um casamento por procuração na Inglaterra, estou dando um exemplo, tá? Vamos colocar um país X aí, para não vincular nenhum DIP interno. Vou para um estado X, onde tem essa disposição, vão olhar para a lei brasileira no momento que eu outorgo a procuração, eles vão qualificar isso como um ato vinculado à substância do casamento por procuração, e vão dizer o seguinte, olha, então é a lei da nacionalidade, a gente vai regir pela lei brasileira, você é maior de 18 anos, capaz, então tudo certo. Já se a questão é qualificada, o casamento por procuração, ele é qualificado como uma questão de forma, né, por exemplo, o número de testemunhas necessário para você outorgar, por exemplo, essa procuração no cartório ou alguma outra, algum elemento formal, digamos, do ato, e ele é considerado, então, né, por exemplo, você poderia estar lá presencialmente, mas você alterou a forma, você está por procuração, então a gente vai ter um outro país, um país Y, onde o direito daquele lugar entende que seja uma questão de substância. E o direito internacional desse país coloca, olha, para questões de para questões de forma, a gente vai ter uma lei aplicável, por exemplo, a lei do domicílio, remete a outra lei. Então, o que é interessante para mim, no caso que o Jacob Dollinger traz, é o seguinte, dependendo de como você qualifica o casamento por procuração, nos exemplos que ele traz, se for forma, o DIPRE daquele país vai remeter a uma lei estrangeira, do país A. Se a gente entende como substância, ele remete a outra lei. Então, dependendo de como você qualifica, você tem aplicação de leis diferentes àquela questão. Então, acho que esse foi o grande exemplo que eu quis tomar para a consumação. E ele acontece na consumação para a lei brasileira. Se a gente qualifica como uma formalidade de celebração para casamentos realizados no Brasil, né, sobre o locus regit actum, aqui, claro, não estou falando de um casamento celebrado em outro lugar, mas para os casamentos no Brasil, e é considerado uma formalidade de celebração, aplica-se a lei brasileira. Se a gente está falando que é um requisito de fundo e qualifica ele de outra forma, acontece exatamente isso que eu falei. A gente sobe para o caput e vai aplicar a lei do domicílio, não mais a lei da formalidade brasileira. Aí pode sair, pode ser a lei de qualquer outro país que esteja regulando a questão. Então, acho que o casamento por procuração me parece muito atinente ao meu trabalho na questão de exemplificar se ela é um problema de forma ou de substância no momento que ela é qualificada para direcionar a lei que vai ser aplicável. Está aberto para conversar com o Vitor. Posso fazer um comentário, professora? Claro. Vitor, sabe uma questão que a gente discute muito em registros públicos, registro civil das pessoas naturais? É o pedido de conversão de união estável em casamento. Ele prescinde de celebração. Como ele prescinde de celebração, o próprio requerimento é a manifestação de vontade. Tanto que quando eu registro diretamente o assento e não colho a assinatura dos conviventes, quando é conversão de união estável. E a decisão no sentido de que, se a pessoa deu entrada com a habilitação para a conversão de união estável, e se ela morrer no intercurso da habilitação e do prazo, eu vou registrar esse casamento, mesmo havendo uma pessoa já falecida. Então, a manifestação de vontade se convalida onde? No requerimento, certo? Ainda que seja um requerimento ou uma procuração, o que for, é como se a manifestação de vontade já estivesse convalidada ali naquela hipótese. Então, é só mais um ponto para colocar na tua discussão aí em relação à coleta da manifestação de vontade. É diferente de um casamento em que há uma celebração na qual a procuração eu posso outorgar e se houver aquela celebração, eu posso depois ingressar com perdas e danos dizendo que eu revoguei o mandato para a celebração. Então, acho que o grande ponto aí é na questão da conversão da união estável no nosso ordenamento jurídico. Manifestar essa vontade para fins de requerimento de habilitação, mesmo que haja falecimento, a manifestação de vontade naquele requerimento de celebração, de conversão. Perfeito. Perfeito. Isso levanta, e até assim, viajando um pouco na resposta, né, Karine? Se a união estável vem de outro país e a gente dá entrada aqui nos cartórios, onde a gente considera o locus regit actum, né? O casamento vai passar a valer pela lei da união estável originária, ou a gente considera como formalidade celebrante o seu ato no registro civil? Olha só, amanhã a gente vai ter esse debate, eu e o Kim, sobre registro civil e direito internacional privado, e uma das questões que a gente levantou é essa união estável celebrada, ou formalizada, ou instituída lá. O ato da união estável é de acordo com
pela nossa Lex, as questões de direito de família é lei do domicílio, se for domiciliado no exterior. Agora, a questão do casamento, a celebração e os trâmites serão regidos pela Lox Lex Celebraciones, que é o local brasileiro. Impedimentos, capacidade, lei do domicílio, lei do local da celebração, Brasil. Desculpa, professora Maíra, como é um tema que eu amo, eu acabo assim, me entusiasmando. E é muito bom, é muito legal porque é um fato plurilocalizado mesmo, né? Direito de família, acho que assim, a parte do direito de contratos, né? A gente tem poder de gerar uma vida mista, né? Pais de nacionalidades diferentes, então é por excelência a parte do direito internacional privado. Muito bem, então vamos fomentar ainda mais o debate. Tem uma pergunta da professora Vera Lúcia Liquidato. Prazer estar aqui com a senhora, professora Vera. E a pergunta é para todos do painel, então sintam-se à vontade para responder a esta pergunta. E é o seguinte, pessoal. Gostaria de trazer ao painel o tema da aplicação do direito mais benéfico ao vulnerável. Nas questões familiares, o que vocês pensam, o que vocês veem, como vocês têm apontado com relação aos estudos que vocês têm feito nas pesquisas de direito internacional privado sobre o direito mais benéfico ao vulnerável dentro do direito das famílias? Vamos lá, Amanda? Oi, Maíra. Sobre isso que você falou, eu lembrei até de uma coisa que eu queria comentar com a Karine quando chegasse na hora de discutir o artigo dela, que uma das decisões que a gente trouxe de mais relevância sobre o tema do direito ao nome no Brasil foi um reconhecimento de uma exclusão do patronímico do pai biológico e a adoção do padrasto. Então, nem foi uma apreciação da multiparentalidade, foi uma exclusão mesmo, inclusão de um novo, que foi o reconhecimento de uma sentença estrangeira da Corte de Justiça da Baviera. E isso aconteceu porque eles entenderam que não violaria a ordem pública por privilegiar o desenvolvimento sadio da criança e da confiança mútua entre os países que realizam cooperação. Essa decisão foi até analisada pelo professor André de Carvalho Ramos, e ele fala que isso privilegia a integridade psíquica da criança e que deveria ter sido assim mesmo. Perfeito. Posso comentar, professora? Posso? Fique à vontade. Amanda, existe também a questão da integração do sobrenome do padrasto e da madrasta, existe regulamentado no artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Registros Públicos. Então, é possível, sim, o acréscimo. E eu acho que existe também uma questão importante, que é a questão do vínculo de proximidade, a lei de proximidade. Ou seja, eu excluí o sobrenome paterno em prol do sobrenome do padrasto, tem a ver também com os vínculos de proximidade e o vínculo não só o vínculo de proximidade de afeto, mas sim a lei de proximidade que esteja relacionada àquela relação familiar. Em relação à professora Vera Viegas, Vera Viegas Liquidato, ela foi minha colega de faculdade. Um grande abraço à professora Vera, com muito carinho, sempre uma grande estudiosa de direito internacional privado. Nós entramos juntas no mestrado, professora Maíra. Ela foi para internacional privado, ela foi mais esperta do que eu. E eu fui para internacional público. E agora eu voltei, eu aprendi com ela que o do internacional privado é muito mais interessante. Então agora eu estou fazendo doutorado em internacional privado, tá, Vera? Você entrou mais certa do que eu. Eu acho, sim, que existe um privilégio, eu acho que a gente precisa entender que deve haver um privilégio, sim, do maior interesse da criança, que está lá na Convenção Internacional. O vulnerável, a gente tem a figura do vulnerável, que não é só a criança ou adolescente, mas sim toda pessoa numa situação de ou hipossuficiência, ou a gente não fala mais em incapacidade por conta do Estatuto da Incapacidade, mas de alguma situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que essa proteção, esse princípio de proteção no sentido de oferecer melhores oportunidades, a lei aplicável de uma forma que gere efetivamente uma efetiva proteção, seria algo bastante importante. Mas eu gosto de sopesar sempre proteção, ou seja, proximidade e proteção,
princípio da tolerância, entender que, às vezes, o nosso entendimento sobre lei de proteção ocidental diverge de uma lei de proteção oriental. Então, a gente precisa entender cada ordenamento jurídico que corresponde a esta proteção. E também, professora Maíra, eu entendo a questão tolerância, proximidade, proteção. Então, hoje nós estamos diante de vários vetores no direito internacional privado. A lei aplicável, essa utilização do método conflitual de forma estanque, de forma fechada, não subsiste mais. Nós precisamos, sim, utilizar esses grandes vetores para que o método conflitual leve, sim, àquela justiça conflitual que as partes esperam, que as partes desejam e que buscam. Desculpa se me empolguei, professora. Excelente. Graziela, Vitor, fiquem à vontade. Eu não sei se a Graziela quer falar, eu tenho um comentário também sobre a pergunta da professora Vera, que eu acho muito interessante quando a gente fala do direito mais benéfico aos vulneráveis. Ano passado, até um pouco fora do tema, está fazendo uma pequena digressão aqui antes de responder a pergunta diretamente. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo lá num congresso da Unesp de Direito do Trabalho, sobre direito do trabalho internacional e aplicação da lei trabalhista mais benéfica, que tem algo de muito parecido na tutela. E um dos pontos que eu levantei com um colega nesse artigo foi, mas o que é a mais benéfica? Porque a gente chegou diante de alguns critérios que são muito difíceis. Isso eu estou falando daquele caso trabalhista. O que a gente vai considerar a lei mais benéfica? Aquela que tem um retorno financeiro maior? Né? Vamos apelar para a jurisdição americana, que vai ter a cláusula do punitive damages, por exemplo, a gente vai sair com uma indenização milionária para o nosso funcionário. Um exemplo, tá? Nem sei se é o caso que se aplica. Ou a gente vai para uma jurisdição onde o direito do funcionário lato sensu é mais tutelado, a gente tem condições de ter uma lei aplicável com condições mais benéficas, uma questão de aposentadoria melhor a ser reconhecida para ele, uma questão facilitatória processual, que não é um retorno financeiro direto, mas ela tem outras condições melhores. Ou a gente vai colocar numa jurisdição que tem presunção de prova contra o empregador, e aí isso vai facilitar para a gente, vai ser a mais benéfica. O que eu chamo muito a atenção da pergunta da professora Vera, que para mim é muito interessante, é justamente o que a gente considera o direito estrangeiro mais benéfico. Né, o que a gente está colocando, e aqui como um valor mesmo, tá? De qual princípio a gente parte para considerar o que é mais benéfico. Trazendo para o direito de família, eu repito a mesma analogia. O que a gente vai considerar mais benéfico? Numa ação de alimentos, aquela lei ou a jurisdição que vai ter uma esfera processual melhor, onde a criança, por exemplo, vai ter uma escolha melhor. Aqui eu não estou querendo falar de capacidade de escolha judicial da criança, tá? Estou querendo o país que ela vai viver. Ou onde ela vai ter uma prestação de alimentos mensal maior, porque o juiz vai dar um valor financeiro maior para ela em relação a outra lei que seria aplicada. Então, acho que o grande critério que eu levanto para a discussão do debate é o que a gente usa, em primeiro lugar, para definir o que é mais benéfico para a criança na relação de família. A gente vai colocar ela numa jurisdição ou numa lei a ser aplicada, que vai remeter o convívio dessa criança a um país desenvolvido, isso é mais benéfico? Ou a gente pensa no laço familiar que ela deixou? A gente remete uma ação de alimentos para a lei que vai pagar mais ou para aquela que tutela mais direitos? Eu acho que tem uma balança muito sensível quando a gente trata de ser o mais benéfico, se a gente, né, assim, partindo da linha do dinheiro, a gente chega numa jurisdição, numa lei aplicável. Partindo da lei, por exemplo, partindo do critério do que seja melhor para o desenvolvimento, a gente chega em outra resposta, outra lei aplicável ou outra jurisdição a correr o processo. Então, acho que o debate... Bem, Vitor. Muito bem, Vitor. Só levantando a bola que o Vitor já fez o saque, e agora eu vou mandar de manchete para a professora Graziela com relação à criança. Né? Sim. E quando eu estava defendendo a minha tese de doutorado também sobre a questão do direito da criança dentro da família internacional, um dos meus examinadores me fez a seguinte pergunta que eu levo para a minha vida inteira. Quem é a criança? Muito mais do que qual é o mais benéfico, quem é o direito mais benéfico, ou quem vai ser o melhor beneficiário, ou o melhor interesse, quem é a criança? Então, acho que esse é um dos pontos que a gente também precisa partir. Olha, eu adorei receber essa bola, porque exatamente era o que estava me intrigando desde que eu li a questão da professora Vera, a quem também devoto minha admiração. O que existe também, às vezes, né, a gente está aqui no internacional privado, mas a gente passa também por análise do direito internacional público para solucionar questões do direito internacional privado, muitas vezes,
é que há situações que nós temos duas convenções protetivas de direitos humanos. Eu posso dar o exemplo da Convenção Belém do Pará, protetiva das mulheres, né, num intuito de protegê-las de toda e qualquer violência. Por outro lado, tem a Convenção Protetiva das Crianças em relação ao rapto de crianças, a Convenção da Haia, e um conflito, porque muitas vezes a mãe tem que levar consigo os filhos e sair de uma situação de violência em um país onde ela não tem a proteção, né, enquanto uma vítima da violência doméstica. Né? A Convenção Belém do Pará, que no sistema interamericano. Muitas vezes essa mulher está nos Estados Unidos ou num país europeu ou asiático, enfim. E é uma brasileira que está ali com seus filhos sofrendo essa violência. E são, né, centenas de casos de brasileiras que voltam aqui com seus filhos nessa situação de violência e toda a dificuldade de se reconhecer, porque a análise é que a criança estava matriculada na escola de lá, muitas vezes já tinha o domínio da língua, né, do seu domicílio e não tem o domínio ainda do português, e enfim, são situações que são discutidas. E aí vem esse ponto, né? O que vulnerabiliza, mais essa criança? O contexto de violência doméstica num país mais desenvolvido, onde ela está junto do seu genitor, com conforto, com uma capacidade econômica dele, ou num outro contexto, né, que a mãe vem para recomeçar a vida, sem nenhum tipo de estabilidade econômica, num outro país, num país, né, com muitas vezes com índice de desenvolvimento humano menor do que aquele onde eles estavam. Então, eu acho que essa dialética, ela é muito da casuística, né? E aí vai demandar uma sensibilidade das pessoas que trabalham, né, com esses aspectos. E, sem dúvida, que aquilo que eu tinha também destacado, né, da professora Maristela Basso, no sentido de que o direito internacional privado ele tem que se relacionar e se confraternizar com os participantes da comunidade internacional. Então, demanda, né, dos aplicadores e aplicadoras do direito um espírito humanista, orientado por uma concepção de justiça, orientado pelo multiculturalismo e com a sensibilidade e assim, atenta às provas que irão surgir. É curioso que, nesse caso da violência doméstica, muitas vezes as crianças têm que retornar. Já tiveram casos aqui próximos, né, que a gente acompanhou aqui, e que ninguém se sensibilizou com os reflexos da violência doméstica na formação dessas crianças, o que eu particularmente lamento muito. Muito bem, excelente, né? Ainda mais só para levantar um parênteses, antes de passar para a segunda pergunta da nossa audiência aqui para o nosso painel, com relação também à questão das salvaguardas de proteção à mulher que sofre violência doméstica e está inserida nos casos de subtração internacional de crianças, porque a convenção não fala especificamente de violência contra a mulher, mas fala de uma situação intolerável. E aí, um risco de uma situação intolerável, uma criança que convive em um ambiente hostil, isso também tem que ser verificado como uma questão de vulnerabilidade, né? Então, mais uma vez, obrigada, professora Vera Lúcia, pela questão tão intrigante, né, que todos nós ficamos muito, muito atentos com relação a isso, e com certeza vai ser um olhar a mais, né? Inclusive, o livro que eu levo de cabeceira é o Direito e Amor, do Jacob Dollinger, de 2009, que ele traz justamente essas questões, né? O livro Direito e Amor, 2009, do Jacob Dollinger. Dê uma olhada aqui, eu não vou nem dar spoiler. Livro é fantástico. Não vou nem dar spoiler. Vou deixar com que vocês se deliciem. Uma obra que fala justamente sobre esse ponto de sensibilidade que ainda falta no direito internacional privado. Muito bem, a segunda pergunta é para você, Amanda.
E aí ela gostaria de trazer para nós, a Márcia Boen Garcia Linha Figueiredo, gostaria de saber da Amanda, e diz o seguinte: prezada Amanda, eu tenho 2 identidades, brasileira e espanhola. Na minha certidão de nascimento espanhola, o cônsul da Espanha fez constar que o meu nome brasileiro e espanhol constituem a mesma pessoa. Porém, tenho 2 identidades e carrego passaportes com sobrenomes diferentes e a certidão de nascimento espanhola com esse adendo pelo cônsul, mas são leis diferentes. Então, como proceder ou como nós podemos refletir a respeito disso dentro da sua temática, né, brilhantemente apresentada aqui sobre o nome? Oi, Márcia, obrigada pela pergunta. Então, eu li e eu vi, achei interessante essa questão do adendo do cônsul, porque é mais uma solução para esses problemas que a gente identificou na pesquisa que a gente ainda não tinha visto. Mas me parece que o seu caso ele é semelhante ao da Maria Bernardes, de modo que você poderia conseguir uma retificação do seu registro civil aqui no Brasil pelo STJ se você quisesse. Esse adendo do cônsul, ele não seria, na minha opinião, suficiente para te dar uma continuidade da sua identidade, por mais que ele esteja ali. Para mim, ele parece mais um band-aid, como você está falando. Mais uma colaboração, pessoal? Posso colaborar, professora? Claro, todos e todas. Desculpa. Mas eu acho, a questão é o seguinte, a questão da dupla nacionalidade, o reconhecimento da nacionalidade originária, inclusive o meu tema de doutorado é a nacionalidade e a possibilidade da aplicação, de retomada da nacionalidade como um dos vínculos de escolha de lei aplicável, dos elementos de conexão. Eu acho, Amanda, que a questão é que realmente ela, perante a lei de domicílio, que é a lei de domicílio brasileira, o nome dela é grafado desta forma, prenomes e sobrenomes, que, de acordo com o Código Civil, eles não precisam necessariamente seguir a mesma regra de sobrenome materno e sobrenome paterno. Há possibilidade de inversão, há uma liberdade a partir do Código Civil de 2002. O que ocorre diferentemente na Espanha é que, necessariamente, pela composição do ordenamento jurídico e da lei nacional lá, a composição dos sobrenomes é prenome, sobrenome paterno e sobrenome materno. Então, não é que ela seja duas pessoas distintas. O que existe é um padrão de ordenamento jurídico diverso em que ela vai ser, sim, qualificada ou identificada de forma diferente. Ela até pode vir a solicitar uma retificação no ordenamento jurídico brasileiro, só que eu discuto uma questão, que é o princípio da nacionalidade efetiva ou o princípio da nacionalidade do foro. Aqui no Brasil, efetivamente, a nacionalidade dela, que é efetiva, é a nacionalidade brasileira, e não a nacionalidade espanhola. Então, a justificativa com quanto o STJ tenha dado julgamento, como você citou, o STJ não notou que a efetiva nacionalidade, a nacionalidade originária, que ela possui o maior vínculo é a nacionalidade brasileira. Veja o caso Notebon. E o professor Paulo Lagarde, ele ainda fala da questão do princípio da nacionalidade do foro. Então, no Brasil, a nacionalidade que será privilegiada e as regras sobre composição de nome serão da nacionalidade brasileira. Então, pode ser que num procedimento se for um juiz, um magistrado, que conheça muito dessa temática de direito internacional privado, do princípio da nacionalidade efetiva versus o princípio da nacionalidade, do reconhecimento da nacionalidade de origem posterior, pode ser que ele diga, não vou alterar o seu prenome e seu sobrenome, porque a tua lei de domicílio é lei brasileira e, portanto, a grafia da sua composição de nome está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Então, só essa é uma questão. E, independente da grafia da diferença, Márcia, né? Você é reconhecida como uma mesma pessoa, só havendo a composição distinta por conta dos ordenamentos jurídicos distintos dos quais você teve a reconhecida nacionalidade de origem.
Eu acho super interessante, Karine, você levantar essa questão, que o TJMG ele considerou isso. Acho que foi uma análise mais rasa, né, do que a que você trouxe da nacionalidade efetiva. Ele negou o pedido de retificação de registro civil da Maria Bernardes, que foi esse caso da STJ, por conta da aplicação da LINDB, lei do domicílio, essa regra de conexão não dava para alterar. Mas a STJ entendeu que poderia ser padronizada. Eu acho que realmente é uma alteração um pouco mais singela, né, do que esse caso da STJ, porque ela tinha, de fato, sobrenomes diferentes. Aqui só seria uma inversão da ordem, mas, de repente, se isso incomoda a Márcia, se ela queria essa padronização, eu acho que por esse presidente da STJ pode ser um caminho interessante, mas realmente tem que ser levado em consideração esses questionamentos da Karine. Excelente, pessoal. Agradeço a nossa audiência pelas perguntas que tanto enriqueceram aqui o nosso debate. E vamos então falar sobre o último artigo que foi apresentado aqui hoje pela Karine, sobre as questões afetas à filiação socioafetiva e à ordem pública internacional. Um tema também muito importante, que traz uma reflexão muito instigante com relação ao princípio da tolerância, princípio da proximidade, e por que não falar também do melhor interesse da criança, que para mim é um dos basilares dentro do direito das famílias, principalmente aquelas famílias onde existem as crianças. E particularmente, né, só para começar esse debate, eu atuei em um caso onde um pai israelense, uma mãe brasileira, filha brasileira, só que filha adotiva. Só que foi feita a adoção à brasileira. Então, não se passou pelo procedimento, pelo processo de adoção dentro da vara de família. Só que qual foi a questão principal? Já se passaram mais de 18 anos dessa adoção à brasileira. E o pedido que nós fizemos foi justamente para o reconhecimento da filiação socioafetiva, para que se fosse, então, considerado, nesse sentido, um documento, uma sentença que reconhecesse essa filiação, porque a finalidade desta filha era futuramente adquirir uma cidadania israelense. Então, dentro de um dos requisitos, seria ela ter algum reconhecimento jurídico, já que biológico assim não teria, e assim foi conseguido. Aqui no Tribunal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós conseguimos uma sentença que foi favorável a esse pedido, então, ou seja, reconhecendo a socioafetividade com relação a esses requisitos, né, e fortalecendo mais uma vez a questão não só da cidadania, mas a questão do afeto, e o quanto nós podemos superar as formalidades que são necessárias para serem superadas dentro das suas devidas proporções, para se facilitar, então, um acesso a uma família diversificada, plural, que tanto o direito internacional privado tenta se abarcar nos seus princípios, né? Então, chamam para o debate a Graziela, a Amanda e o Vitor para a gente falar um pouco mais com a Karine sobre esse trabalho. Professora, a gente teve muitos julgados em relação a esses casos de adoção brasileira, em que, ou mesmo naqueles reconhecimentos de filiação, que se fazia a perfiliação no momento do registro, e que a pessoa sabia que não era filha dele ou filha dela, mas se fazia perfiliação porque era um contexto familiar e etc. E muitos julgados no sentido de não poder desconstruir essa filiação, porque se tratava de um ato do venire contra factum próprio, ou seja, houve todo um período largo de reconhecimento daquela filiação perante a sociedade e assim por diante. Então, não se anulavam esses reconhecimentos de paternidade ou essas perfiliações, sobretudo vinculadas à adoção brasileira. O que nós sentimos no dia a dia e após debates com a representação consular brasileira, representação consular italiana, representação consular americana, é que a filiação socioafetiva não é um instituto reconhecido por esses ordenamentos jurídicos, porque ainda se baseia muito na verdade biológica. Ou seja, é filho, e isso tem um impacto, por sua vez, na própria a concessão da nacionalidade pelo ius sanguinis. É filho por conta de
ser material genético obtido. Olha o impacto em relação, por exemplo, de nós utilizarmos técnicas de reprodução assistida com um material heterólogo, certo? E que necessariamente há sim um material genético que não é vinculado àquela paternidade, certo? E aí, por conta da presunção absoluta que no nosso ordenamento jurídico se aplica, se entende-se como filho, se diz que é um filho biológico, quando não se é, e se estende, por exemplo, os direitos de nacionalidade, enquanto que o filho do afeto, o filho adquirido por um vínculo tão forte, que é uma situação também da inseminação heteróloga, porque eu aceito como um filho que não, biologicamente não é meu, mas que os outros ordenamentos jurídicos não reconhecem e não possibilitam, por exemplo, o reconhecimento da aquisição da nacionalidade de origem. Só um ponto que me foi recordado aqui por conta da nossa presunção absoluta de filiação da inseminação heteróloga. Excelente. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença da nossa audiência, a presença dos nossos palestrantes aqui na nossa mesa sobre o direito das famílias. Dizer que foi uma tarde, para mim, uma das mais enriquecedoras, principalmente porque nós vamos ter aqui um asterisco, quase que trabalhos todos extrajudiciais, né, voltados para as questões afetas não só de mediação, mas de reconhecimento, né, o trabalho que tem sido feito não só pelos registros cartoriais, mas pela via extrajudicial, o quanto isso pode favorecer, né, e tornar muito mais célere as questões afetas aos direitos das famílias, que dependem muito de muitas questões registrais. Então, agradecer mais uma vez ao Vitor, agradecer a Amanda, agradecer a Graziela, agradecer a Karine e todos e todas que estão nos assistindo, e agradecer mais uma vez ao professor Gustavo Mônaco por mais um Congresso de Direito Internacional de Excelência. Então, tenham todos e todas uma excelente tarde, um começo de noite, e nos encontramos ainda aqui no Congresso. Até mais, pessoal, foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada.